Olá, estamos aqui mais uma vez no programa Na Missão, programa do canal APTV, que está sendo esta série especial produzida aqui direto do 7º CBM, Congresso Brasileiro de Missões, aqui em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Trata-se de pastor Silas Tostes, o coordenador do CBM, do Congresso Brasileiro de Missões. Ele teve um trabalho de mais de 10 anos junto à MTB, promotora do CBM, e está conosco aqui para compartilhar um pouquinho desses momentos. Pastor Silas Tostes, muito obrigado pela sua presença no programa Na Missão. Não, de nada, para mim é um prazer. Muito bem, vamos direto ao assunto. Qual é o sentimento no seu coração de ter organizado tantos congressos brasileiros de missões? Qual é a importância que esse congresso traz para a igreja brasileira? Como é que você se sente estando à frente, tendo estado à frente de tantos congressos? Bom, sentimento de alegria. Eu diria que quem está envolvido no ministério, e especialmente na obra missionária, nós somos movidos à paixão. Porque se você parar para pensar na lógica, você tem mais situações contra do que a favor. Mas com esse senso de convicção, de chamada e de paixão, a gente realiza muitas coisas. Então, eu estou envolvido na mobilização, treinamento, envio de missionários desde 1989, realizando o 4º Congresso Brasileiro de 2003 a 2005, depois o 5º Congresso Brasileiro de Missões de 2006 a 2008, depois o 6º de 2009 a 2011 e agora o 7º Congresso em 2014, nos últimos 2 anos e meio também. Tem muito trabalho, tem muitos desafios, mas movido à paixão dá para fazer. O Congresso é relevante. Ele é bem contra a cultura evangélica em termos práticos, mas em termos bíblicos não, porque ele reúne as mais importantes agências missionárias filiadas na Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que é a MTB, com participação aí da imprensa evangélica, revistas evangélicas, mídia evangélica. Então, você reunir a mídia evangélica e tantas igrejas e tantas organizações é em si uma expressão de unidade na divulgação, no treinamento, no envio, na mobilização de missionários. É muito trabalho, mas dá muita alegria e muita realização. A importância é que é uma parte da igreja brasileira se mobilizando para a evangelização mundial. Você está falando da igreja brasileira, vamos entrar nesse tema. Tá. Como é que você faz a relação entre a igreja brasileira e as agências missionárias hoje, na pós-modernidade? Como é que nós estamos, em que ponto nós estamos hoje? Bom, quando a gente fala que no Brasil tem 22% de evangélicos, 40 milhões de pessoas, evidentemente que tem aí muitos ministérios novos, igrejas novas, não históricas, possivelmente aí com menos compreensão bíblica da missão de Deus, que é salvar pessoas, salvar todas as coisas afetadas pelo pecado, mas digamos em termos de pessoas de todas as etnias, de todas as raças, de tribos, línguas e nações. Essa compreensão bíblica de Gênesis e Apocalipse costuma ser melhor entendida nos ministérios mais antigos, as igrejas históricas, que têm as suas agências missionárias muito bem estruturadas. Então, não seria, em princípio, toda a igreja brasileira que tem essa compreensão. Quer dizer, já há uma filtragem. Filtragem. É apenas uma parcela dessas igrejas que nós podemos considerar como igrejas que têm a verdadeira noção de missões e, portanto, historicamente, têm se envolvido nessa área. Mas nós temos os pentecostais clássicos conosco e talvez igrejas mais novas que vieram das históricas e dos pentecostais clássicos também entre nós. Talvez os chamados neopentecostais não, por falta de compreensão bíblica, né? Nesse aspecto da obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Então, quando você tem essa convicção que Deus vai redimir, vai salvar em Cristo Jesus, você se torna apaixonado pela obra missionária. Você sabe que você terá que proclamá-lo e demonstrá-lo. Porque não é só proclamar, mas é viver o Evangelho, né? Então, toda a igreja está envolvida? Não, porque não é toda a igreja que tem compreensão bíblica profunda, mas a gente espera pelo CBM até prover essa compreensão bíblica para toda a igreja brasileira. O congresso é muito divulgado, está na mídia, vem quem quer, de todos os segmentos evangélicos. Num certo sentido, ele é educativo também, né? Eu tenho uma pergunta aqui com respeito ao papel dos missionários. O senhor afirmou recentemente que os missionários
brasileiros, eles são uma minoria e que eles nadam contra a maré. Eu acrescentaria a essa afirmação uma experiência que nós tivemos na Austrália e nos Estados Unidos, também num passado próximo, onde um importante líder de uma importante igreja evangélica brasileira, em contato com um líder de uma instituição de comunicação australiana, eles não se entenderam naquilo que tangia o objetivo da reunião. A reunião tinha o objetivo de promoção de um acordo entre eles para talvez o envio de pessoas, talvez a publicidade, vamos dizer, no bom aspecto da palavra, do ministério de cada um para o outro, né? Ou seja, era uma transição ali entre a própria cultura, mostrando o trabalho que tem sido feito nessa cultura numa outra cultura, e isso vice-versa. Não houve acordo. Não houve acordo. E eu vou dizer por que não houve acordo nessa experiência que nós tivemos, pastor. Porque um deles disse, nós acreditamos, o australiano, que cada povo deve pregar o evangelho para o seu povo. Então eu uniria essa pergunta à primeira parte, que seria, por que o senhor diz que os missionários estão nadando contra a maré, quando vão para outras culturas, unindo ao fato dessa experiência que nós tivemos, de uma outra cultura, dizendo, nós não queremos gente de fora aqui, e era um crente em Jesus, mas dizendo que cada cultura deveria pregar. Como é que o senhor avalia essa questão? A colocação tem o seu fundo de verdade. Nós temos que saber em que momento da história nós estamos. Nós estamos no momento da história, mais de 2000 anos depois de Jesus, que a obra missionária já implantou igrejas, por exemplo, no Canadá, na América Latina, por toda parte. Em alguns países da África de fala inglesa, você vai ter grandes igrejas, Austrália e por aí afora. Você vai ter lugares como o Brasil, 20% de evangélicos. Você há de convir de que esses 20% deveriam ser muito responsáveis por este Brasil, que ainda tem segmentos não evangelizados. Você pensar nos ciganos, nas comunidades quilombolas, sertanejos, ribeirinhos, imigrantes que estão chegando e povos tribais, ainda sem o evangelho. Evidentemente que 40 milhões de evangélicos deveriam tomar para si a responsabilidade de encarar esses 8 segmentos aqui no Brasil. Deve ser isso que ele estava querendo dizer. O senhor acha que ele queria se referir à nossa responsabilidade interna aqui antes de, por exemplo, entrar na cultura deles e querer fazer alguma coisa? Possivelmente a própria responsabilidade interna dele no país ao qual ele pertence. Isso aí tem um ponto de verdade que a gente não pode negar, mas isso está na Bíblia, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e confins do mundo. Os 40 milhões de brasileiros... Portanto, a saída do Brasil é legítima biblicamente também. É legítima, ao mesmo tempo que é legítimo os 40 milhões do Brasil encarar os desafios do Brasil, mas com 40 milhões de evangélicos você consegue encarar os desafios do Brasil e os desafios das áreas ainda onde não tem igrejas, ou onde a igreja é... Posso citar cidades do mundo de 700 mil habitantes, você com 1.000 crentes ali. Isso não dá 1% da população. Então é a hora que a força missionária tem que cruzar barreiras culturais, tem que ser transcultural, o brasileiro se adaptando culturalmente, aprendendo a língua direito, a cultura do oeste africano, do leste europeu. Leste europeu, Albânia, Macedônia, Geórgia, Montenegro, são lugares praticamente sem evangélicos, sem cristãos, mesmo de outra tradição. A Ásia Central, essas ex-repúblicas da União Soviética que terminam com ão, Quirguistão, Tajiquistão, Azerbaijão, Uzbequistão, então são lugares praticamente sem cristãos, não só de origem, não só de protestantes, mas de outras tradições também. Então, nesses lugares do mundo, o missionário tem que cruzar barreiras culturais, aprender a língua, aprender a cultura, implantar igrejas. E quando tem já 1.000 evangélicos, como eu já disse, ou 1.000 cristãos, de protestantes, digamos assim, ao mesmo tempo que você quer evangelizar, é muito estratégico investir no nacional, na formação, no discipulado. Ele possivelmente vai evangelizar melhor do que o missionário. Mas talvez o missionário vai treinar líderes
e discípulos melhor do que ele mesmo. Então a força missionária nunca pode ignorar os nacionais que estão lá, porque o segredo é potencializar o nacional quando você já tem nacional. O que o apóstolo Paulo fez entre os filipenses? Formou líderes filipenses em Tessalônica, líderes de Tessalônica. Então, os Gálatas, líderes entre os Gálatas, de tal maneira que a liderança da igreja, desde os dias de Paulo, ela era nacional. Então, Paulo está ali na obra missionária transcultural, implantando uma igreja nacional que terá líderes nacionais. Essa é a estratégia do negócio. Então, talvez essa pessoa estava dizendo assim, você não precisa vir aqui porque já tem milhões de crentes no meu país. O seu programa aí de televisão dublado na minha cultura, ele é relevante, porque você não conhece meu contexto cultural. Então, eu gostaria que você continuasse com o seu programa evangélico lá no Brasil e deixa que a gente tenha os nossos programas aqui culturalmente adaptados para a nossa realidade. Uma coisa não invalida a outra. Tirando o fato de ser um programa de televisão ou não, ou hipoteticamente que fosse, o missionário, a presença do missionário sofre esse mesmo tipo de análise por parte das outras culturas, mas isso você vai responder daqui a pouquinho. Nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse mesmo assunto com o pastor Silas Tostes aqui no programa Na Missão. Amém. Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Estamos de volta com o programa Na Missão, especial aqui do 7º CBM Águas de Lindóia, São Paulo, com o pastor Silas Tostes, organizador do CBM. Nós estávamos conversando no bloco anterior sobre a presença de missionários brasileiros lá fora, em outras culturas. E uma das perguntas que nós fizemos foi com relação à exportação, vamos dizer, entre aspas, do missionário brasileiro para lá. E o pastor Silas tem uma afirmação de que o missionário brasileiro nada contra a maré. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Como as outras culturas nos recebem e o que é esse nadar contra a maré. Nadar contra a maré vai ter várias facetas. Primeiro, quando ele quer ser missionário, nem sempre a sua igreja local tem visão missionária. Então, ele quer ser missionário, já está nadando contra a maré na própria denominação, na própria igreja local, que nem sempre tem visão, porque acha que é investir demais, gastar demais. Então não está aí, não tem um programa missionário de seleção, de treinamento para poder enviá-lo. Então esse é o primeiro ponto, nem sempre a sua igreja, a sua denominação entende o papel da igreja a serviço da missão de Deus, a qual é redentora em Cristo Jesus, somente em Jesus. Você tem que ter essa convicção que Jesus é o caminho para você proclamar. E você quer ser esse proclamador, esse demonstrador. Mas você não pode ir sozinho, a sua igreja local tem que ter visão. Então, nadar contra a maré já começa que nem sempre a igreja tem visão. Bom, o seminário onde ele estava, possivelmente também não deu um treinamento teológico com visão missionária, ou está nadando contra a maré. Quando ele chega no campo, se é um campo muito antagonista, hoje os grandes desafios do mundo são as áreas menos evangelizadas, cuja cultura é antagonista à fé cristã. Eles sabem que os cristãos existem, que eles creem que Deus é trino, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, a Bíblia é a palavra de Deus, e por acaso aquela cultura discorda e está se opondo à chegada do missionário. Então ele está nadando contra a maré. Outra maré pode ser que os nacionais lá não queiram missionários. Não é porque ele não é um bom missionário, não é porque ele não vai fazer diferença, mas infelizmente por causa dos traumas com os missionários anteriores. Não é todo missionário que aprende bem a língua, apesar que ele deveria aprender, bem orientado, bem pastoreado e supervisionado, ele tem que entrar na cultura aprendendo a língua. Depois que se estabeleceu, vai para a escola de língua aprender direito.
Porque ninguém gosta de uma pessoa que fica eternamente falando errado, com sotaque muito forte, gramática errada, se torna motivo de piadas. E esses problemas ainda acontecem com muita frequência? Acontecem quando os missionários são muito independentes, mal colocados, mal acompanhados, mal supervisionados. Prestemos atenção aqui numa importante dica do pastor Silas Tostes, especialista em missões. Está nos dando uma dica, vamos prestar atenção nisso. A preparação do missionário. Primeira coisa, a língua. Exatamente. O brasileiro tem pontos positivos. Ele é mais social, sim. Ele é dado a uma consagração a Deus, a leitura da Bíblia, a oração, a santidade. Ele é mais relacional, portanto, é o melhor evangelista. Aonde o brasileiro gosta de cortar caminho é horrível, não estudar direito a língua. O povo brasileiro sempre quer dar uma matada quando tem que estudar, fazer tarefa, se dedicar. E isso parece tão óbvio para nós, que um missionário vai preparado já com a língua, pelo menos sabendo, e estou notando que existe um lapso nisso aí, né? Para aprender para valer, na cultura, tem que ter imersão. Então, se o missionário é bem acompanhado, ele vai aprender a língua e ele vai poder desenvolver dons e talentos na outra cultura. Mas, às vezes, o nacional viu brasileiros que não falavam direito. Esse missionário ninguém quer. Missionário preguiçoso, que não quer aprender a língua, ninguém quer. Missionário que não tem uma boa agenda de trabalho, ninguém quer. Missionário que chega com atitude, eu já sei, eu fui enviado. Na outra cultura, nós somos aprendizes. Nós não sabíamos a língua, nós não sabemos as convicções culturais, os comportamentos segundo a cultura, o que é apropriado, o que não é, a noção de limpeza, de responsabilidade, noção de higiene, de responsabilidade, de trabalho, de moralidade. Tem cultura que o homem não pode olhar para a mulher. Culturas islâmicas, você não pode olhar diretamente para uma mulher, para os olhos de uma mulher, tão comum na nossa cultura. Essas situações aí não muito bem aprendidas se tornam escândalos. E aí o nacional fala, eu não quero missionário. Mas o missionário que chega bem preparado, que é servo, que aprende a língua, a cultura, ele é amado pelos nacionais, os nacionais não querem que ele vá embora. Quantos missionários estrangeiros temos no Brasil, enquanto falamos, que nós amamos e não queremos que eles deixem o Brasil? Já vem à nossa mente algumas pessoas, Dr. Shedd, por exemplo, ninguém quer que ele vá embora. Então o missionário pode ser aceito, e muito bem aceito, ao ponto do nacional não querer que ele vá embora. Mas pense no Dr. Shedd, aprendeu a cultura, aprendeu. Aprendeu a falar português direito, aprendeu. Escreve em português direito, escreve. É um servo, é um servo. Tem o que falar com relevância? Tem. É amado, ninguém quer que vá embora. Então nadar contra a maré, na verdade, não é só por influências externas, é por erros nossos mesmos. Nós criamos um problema por não conseguir acompanhar a maré. A maré se torna um problema para a gente, a língua se torna um problema. A língua... E aí nós estamos tentando nadar contra, mas nós não fazemos a nossa tarefa de casa. Se não aprender bem a língua direito, então você vai ser rejeitado ali. Então é uma maré contra, mas você é o causador. Pois é. Às vezes o causador é a própria cultura que é antagonista, opositora à presença cristã, à evangelização. Às vezes o nadar contra a maré é a própria igreja local que não tem visão, não quer enviar. Então são muitas situações. Então tem causas externas, mas tem causas internas também. Às vezes tem causas familiares, né? Toda família que se alegra quando aquele filho diz, eu vou ser um missionário. Então, isso acontece muitas vezes, mas também não acontece em outras, né? Exatamente. Existe também tem famílias que apoiam. Por isso que eu te digo que missões, em primeiro lugar, tem que ter um senso de chamada e convicção, que vem junto com isso paixão, que leva a pessoa a nadar contra essa maré. Mas quanto mais ele aprende a língua, se torna bem-sucedido no campo, mais ele se torna admirado, agora na igreja local e também na família. Quer dizer, ele pode vencer. Não é que ele não terá barreiras, mas muitos foram pela carreira missionária, aprenderam a língua, aprenderam a cultura, implantaram igrejas, são bem-sucedidos, hoje muito bem respeitados. Nós estamos conversando aqui de assuntos relevantes, portanto eu quero uma resposta objetiva e honesta. A igreja brasileira tem preparado bons missionários para a próxima geração? O que o senhor espera da próxima geração de missionários? Está correto ou não? E o que deve ser corrigido? Como há muitos segmentos evangélicos, a resposta é sim e não. A grande maioria não, porque existe uma independência. Hoje é fácil, você entra na internet, compra passagem, um amigo manda uma carta do campo, você processa o visto, que você leu no site do consulado, o que você precisa e de repente vai. Vai sem saber o choque cultural que terá, o necessário preparo doutrinário. Você chega aí numa região
que questiona se a Bíblia é a palavra de Deus, questiona as doutrinas principais da Bíblia para o mundo islâmico. Deus não é trino, Allah é Deus e ele não é uma trindade. A Bíblia não é a palavra de Deus, Jesus não morreu na cruz. É proibido pregar e evangelizar. A pessoa chega lá sem conhecimento doutrinário, ele corre um sério risco de se tornar muçulmano, como já aconteceu. Então, essa ação missionária independente, sem orientação, sem preparo, sem acompanhamento, sem supervisão, pode causar tem sido estragos. Trágica, tem sido trágica. Mas dizer que todo mundo é assim, não. As igrejas históricas e as organizações interdenominacionais sérias, que têm um treinamento missionário qualificado, tem uma seleção qualificada, tem um campo intermediário onde o missionário vai sentir o que é deixar o Brasil, parar de comer o seu arroz e feijão diariamente, para ter que comer uma outra comida, ser estrangeiro, falando com sotaque, até vencer aquela barreira. E aí sim a ficha cai, né? Ele realmente vai entender se ele tem chamada missionária ou não. Quando ele sabe do preço e se torna perseverante em pagar o preço da obra missionária passa por deixar uma cultura e se adaptar na outra. É um preço enorme. Deixar a sua família e viver como estrangeiro é um preço enorme. Quando finalmente ele aprende a língua e a cultura e começa a trabalhar e dá frutos, aí vem a alegria. Quando ele começa a discipular nacionais que passam a ter o caráter de Cristo porque foram bem discipulados, aí vem a alegria. Quando a própria Igreja Nacional fala para ele, não vai embora, Deus te enviou para cá, aí tem alegria. Completa satisfação, aí trabalho tem alegria, feito, né? não é? Mas tem muitos brasileiros passando por esse processo de treinamento e seleção e orientação, indo muito bem. Nós temos muitos brasileiros que são missionários de referência no campo, amados pela Igreja Nacional. Bom, e nós temos as tragédias também das ações independentes. Então existe aqui um ensinamento muito interessante para quem gostaria de seguir por esse caminho. Prepare-se. O grande segredo é a preparação. Não querer cortar caminho. Não corte caminho, não faça como todo brasileiro, né? Ou a maioria deles. É porque uma coisa é aquele culto missionário, que você viu aquele vídeo impactante, aquele missionário bom comunicador. Aquela é a emoção do momento. É que você foi à frente, ajoelhou e chorou ali no apelo, eu vou ser missionário. Outra coisa é o preço que você vai pagar para aprender uma outra língua como adulto. O preço de deixar a sua cultura. Então, é esse preço de estar preparado para começar até dar fruto, que pode demorar 3, 4, 5 anos, que é muito diferente dos 5 minutos emocionais ali no apelo. Quando a pessoa está bem orientada, ela sabe do preço. A gente anda pelo mundo e percebe o quanto os estrangeiros nos veem como mal planejadores. Maus planejadores. O brasileiro é um mau planejador. Então isso é uma coisa que nós devemos prestar muita atenção e tirar uma lição muito profunda disso. Prestar muita atenção, quem nos ouve, porque estamos aqui com o pastor Silas Tosse, especialista, conhecedor da grande imensidão das ações brasileiras na área de missões, e está nos levantando essa questão. Vamos lembrar o que ele disse. Existem coisas muito boas sendo feitas, mas existem coisas muito erradas sendo feitas. E quando ele diz isso, ele não está perdendo o seu tempo em dizer sobre 10 ou 15% de coisas que estão acontecendo errado. Provavelmente é muito maior que isso. Então vamos tomar muito cuidado e prestar atenção nessa questão do planejamento. Passamos um pouco do nosso tempo, a gente conversa daqui a 1 minuto. Permaneça conosco. Desde pequeno, te ensinaram que só dá para fazer missões de 3 formas: indo, orando ou contribuindo. Você sempre sentiu seu coração ardendo por missões, mas como seus talentos e habilidades não se encaixam muito bem no trabalho de campo, você ficou com as outras 2 opções: contribuir e orar por aqueles que estão lá. Nós da base acreditamos que existem muitas outras formas de fazer missões e que todos podem servir com aquilo que sabem fazer. Conheça hoje o nosso trabalho e saiba como você pode ajudar. Base. Juntos pelo Reino. Conheça a revista eletrônica Vale Gospel Notícias, o ponto de referência dos evangélicos. Entre em nosso site, aproveite os nossos serviços e conheça o Vale Gospel Card, rede de descontos no guia de compras, serviços e conveniados. Peça agora o seu gratuitamente. Aproveite este benefício e ligue agora mesmo. 12 98 829 7380. Mande um e-mail para a gente, valegospelcard@gmail.com. Acesse o nosso site www.valegospelnoticias.com.br e fique por dentro das boas notícias que temos para vocês.
Estamos de volta no programa Na Missão com o pastor Silas Tostes, organizador do Congresso Brasileiro de Missões, da MTB. Pastor Silas Tostes, de maneira bem objetiva, o senhor tem uma formação muito ampla, o senhor tem, entre o seu histórico, diversas realizações, como cumpriu o seu colégio na Inglaterra, depois terminou no Brasil, tem mestrado na Faculdade Batista, é coordenador do CBM, vice-presidente da Aliança Evangélica, presidente da Missão Antioquia, dentre tantas outras coisas que o senhor certamente tem em seu rol de atividades. Como o senhor vê a igreja brasileira hoje para um futuro missionário? E ligando a essa mesma pergunta, qual é a expectativa para o próximo CBM? Como é que se dá o processo de formação do Congresso Brasileiro de Missões? O potencial da Igreja Brasileira em Missões é grande, porque você tem 40 milhões de evangélicos, você tem muitos seminários bons também no Brasil, você tem treinamentos missionários bons nas agências e também nos seminários. Alguns deles têm especializações em missões. Você já tem uma força missionária no campo, você já tem muitas bases missionárias das agências missionárias. Se você olhar a nossa infraestrutura, a gente tem tudo para crescer, como o Brasil, como país, tem tudo para crescer. Na área da saúde, na área da educação, o Brasil tem muito para crescer. Conforme o próprio Brasil cresce e a igreja brasileira cresce nesse contexto de desenvolvimento, de melhora de ensino, de saúde, de compreensão e de estudos, vai refletir também em todas as áreas, inclusive na área missionária. Considerando que a gente já tem uma infraestrutura missionária no país e fora do país, a quantidade de evangelhos, a quantidade de conferências missionárias no Brasil, Congresso Brasileiro que tem acontecido a cada 3 anos, a possibilidade de expansão missionária é grande. Ela nunca será numa porcentagem tão elevada, não chegará a ser 3% da igreja brasileira no campo. Mas se o Brasil crescer de 6 mil missionários para 12 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, será um impacto mundial muito grande. A gente tem esse potencial de crescimento, tanto de treinamento, de conhecimento, de força e de dinheiro. Então, o que falta? Falta compreensão bíblica e paixão. Talvez o dinheiro está indo muito para cá, muito para lá. Não sou contra construir igrejas, porque quando há um crescimento numérico precisa de lugar maior. Mas às vezes o dinheiro vai muito em construção, vai muito, talvez, em iniciativas de mídia, e tantas iniciativas, e quando não vai na iniciativa, por exemplo, todo mundo quer ter um programa na rádio, todo mundo quer ter um programa na televisão, quer dizer, mas quando você tem dinheiro para isso, tem dinheiro para enviar missionário também. O que faltou? Faltou a paixão. Só isso que está faltando, paixão. Qual é o plano de Deus? Se eu estou apaixonado por Deus, se eu estou apaixonado pela obra de Deus, eu entendo que as pessoas, o recurso nós temos. Está faltando paixão. E o senhor estará na organização do próximo CBM? Qual é o tema? Qual é a expectativa? O que é que nós vamos tratar no próximo CBM? Já existe esse? Não existe. O CBM ele é um processo de construção coletiva. Terminando o 7º, tem um formulário de avaliação, as diretorias se reúnem, vão avaliar, vão olhar a avaliação do próprio participante, vão olhar um pouco para os desafios mundiais, vão cruzando essas informações até chegar a uma conclusão. Vamos fazer outro, vamos fazer tal ano, tal lugar, tal data, esse vai ser o tema. Quais são as melhores pessoas para, nas plenárias, desenvolver o tema? O tema. Tendo desenvolvido o tema, e ele é precedido por uma reflexão bíblica muito forte nas manhãs, esse CBM é o Chris Wright, que está nos dando a fundamentação bíblica teológica. Aí os demais preletores estão desenvolvendo o tema, cada um num ponto do tema, digamos assim. E à tarde nós costumamos ter as oficinas, que é toda uma integração de grupos menores com os palestrantes, onde podem responder perguntas, é muito mais interativo nas tardes, para aí então o pessoal se engajar cada vez mais na obra missionária. Um CBM tem acontecido assim, esse formato pode mudar a partir das avaliações. Então, o 8º CBM, ninguém sabe nada no momento. Mas, digamos, no próximo ano e meio, vai definir tema, data, local, site e tudo mais. Muito bem. Eu agradeço a presença de Silas Tostes, pastor presbiteriano do Vale da Bênção.
esteve conosco aqui neste programa, na Missão, nos dando um pouco da sua impressão sobre todo o andamento do Congresso, do 7º Congresso Brasileiro de Missões, organizador e coordenador do CBM. Muito obrigado, pastor Silas Tostes, pela sua presença aqui no Na Missão. De nada, muito obrigado. Fique conosco na nossa programação, pastor Silas Tostes, o canal APTV e o programa Na Missão. Estamos sempre abertos à sua palavra, ao Senhor aqui conosco. Muito obrigado. De nada, Deus abençoe.